Não, mas aqui ele disse que não começou ainda, não. Ah, gravando agora. Agora foi. Tá? Foi, então. Tá, beleza. Então vamos lá. Pessoal, começando então a nossa aula de mentoring do primeiro dia do Maratona Python. Lembrando que é uma aula de 30 minutos, corrido aqui, focando em resolver o nosso desafio, comentando. Eu recomendo que quem não fez o desafio ainda, tá? Essa aula, no caso, é 11 horas da noite aqui, no Brasil, né? Aqui na Coreia é 11 da manhã. Mas você tem no Brasil até às 6 horas da manhã. Eu não recomendo que você veja a aula de mentoring sem antes se dedicar ao máximo aí para entregar e para vencer o desafio. Então é muito importante que você se exponha aí à situação de pesquisar e ter que resolver o problema e ter que vencer o desafio. E lembrando que você pode entregar o desafio mesmo ele não estando com sucesso total, mas sim submetendo o código que você escreveu, porque o grande objetivo é você escrever código todos os dias, ter a cabeça ali focada em vencer aquele desafio, tá? Então, para a gente começar, eu vou de cara aqui compartilhar minha tela com vocês. Bora compartilhar a tela. Esse barulho vai dar às vezes, tá? Que tem gente pedindo para entrar na sala aqui, mas vamos lá, né? Deixa eu dar início aqui, tá? Então, gente, qual que é o desafio, né, do dia de hoje, tá? Eu vou pegar aqui desafio do dia 1, vou abrir o nosso Replit. O pessoal vai ficar pedindo para entrar. Eu não sei não sei se tem como deixar liberada a sala, mas tá tranquilo. Vamos lá. Então, né, aqui está o nosso desafio, certo? Lembrando, tá, pessoal, vocês podem sempre dar um fork no projeto, tá? Então, copiar o projeto, mas eu não vou dar um fork porque é minha conta, tá? Então, só vou copiar o código aqui e subir pro meu sistema. E agora é o seguinte, tá? Uma coisa muito importante, galera, que eu percebo assim que algumas pessoas que entregaram o desafio eu senti falta, tá? Que é interpretar o desafio, tá? Muita atenção na descrição, muita atenção, no caso, na leitura do texto. Tenta quebrar o texto por partes. Vai ser muito útil isso nas próximas etapas. Então, basicamente, declare abaixo uma variável, né? Eu sei que a primeira coisa que eu tenho que fazer é declarar uma variável. Legal. Agora, atribua a ela o ano em que Python foi criado. Cara, preciso usar o Google, entendeu? De cara aí, você vai, durante o desafio, fazer muita pesquisa no Google. Então, vou chamar uma variável chamada year, declarar ela, passando o ano que Python foi criado, que, se eu não estou enganado, foi 1998, não é, 1989. Sou horrível com data, mas eu acho que foi 1989, tá? Vocês podem me corrigir no chat aí até. Depois eu vejo certinho no Google, tá? 1992 ou 89? 91, ixi, tem várias informações aí. O pessoal no chat 89 mesmo, tá certo, 89. 89? Beleza. Então, gente, não é uma coisa que vai estar certo ou errado o desafio, tá? Então, declare abaixo uma variável. Gente, declaração de variável é simples assim, tá? Variável, valor. É simples. Não tenta complicar, não tenta declarar expondo a tipagem, não. Mantém simples, mantém a lógica aí fluindo, tá? Então, declare abaixo uma variável chamada third, né, o terceiro princípio, third principle, vou copiar aqui. Vou declarar ela no caso. E olha só, e atribua, né, a palavra atribua, a gente vai usar bastante, cara, atribua aquela variável, porque na verdade o certo nem é tanto criar, digamos assim, é atribuir realmente. É declarar, né, declarar uma variável e atribuir algo a ela. Então atribua a ela a terceira linha do Zen of Python. Muita gente na atividade, tá, escreveu Zen of Python e não chegou a pesquisar, né, o que é o Zen of Python, galera? Google. O que é Zen of Python? PEP20. Você vai chegar até um padrão de programação em Python da comunidade, uma orientação aí sobre como escrever um programa em Python. E esse Zen of Python é vamos falar assim, tipo um poema, né? Os princípios aí para um código Python ser bonito, né? Ser
que a comunidade Python busca seguir para escrever bem, para que todos entendam, para que seja realmente no objetivo aí da sintaxe, né? E a terceira linha, no caso, qual que é a terceira linha do Zen of Python? 1, 2, 3. Simple is better than complex. Simples é melhor do que complexo. Então, poderia fazer dessa forma? O que vocês acham? Não, porque é do tipo string, né? Como que eu declaro uma string? Sempre... aspas duplas. Exato. Ou aspas simples, tá? Mas nunca começar com um e acabar com o outro, né? Sempre manter o padrão aí, tá? Várias vezes, tá? Fiquem ligados que vai acontecer de ter uma aspa simples, por exemplo, e lá dentro da string, por exemplo, vai estar lá uma outra aspas. Vai quebrar o seu sistema. Você fala, cara, qual que é o problema? É que você está botando aspas, se for assim, aspas duplas ou concatena, tá? Como eu falei na aula, sempre atenção, tá? Os elementos de uma string. E, beleza, declare abaixo uma variável chamada am I learning, que seria em inglês, estou aprendendo, e armazene o valor true. Lembrando, não é true, não é false, em Python começa com maiúsculo, tá? E não é string também, tá? Isso aqui é uma string true, isso aqui é um tipo boolean, né? True or false, no caso. Então, beleza. Tem como escrever dentro de uma string com aspas? Sim, tem como sim, tá? Se você for utilizar, por exemplo, aspas simples dentro de uma string, tem que só, em volta dessa string, por exemplo, utilizar aspas duplas, ó. Aqui funciona. Isso aqui é uma string, tá? De aspas, que está sendo acoplada, né? Tá dentro de aspas duplas, tá? Agora, se fosse aspas simples aqui, o sintaxe não ia entender, né? Onde começa, onde que encerra, né? A não ser que você fizesse assim, né? Como eu falei na aula, se tivesse dado um escape, no caso que a gente fala, né? Tipo, é utilizar uma barra invertida para dar um escape, por exemplo, mais ou menos assim. Então, essa aspa aqui ia estar tendo um escape, por exemplo. Tá vendo que tá rosinha aqui? Essa barra fala, olha, Python, não interprete isso aqui como aspas, só formate a aspa, por exemplo. Mas nesse cenário, o aspas simples já resolveria em volta. Tá bom, Gisele? Foi Gisele? Não, Gisele, desculpa. Então, declare abaixo uma variável chamada myHouseColorIsBlue. myHouseColorIsBlue. Porém, corrija o seu padrão com nomenclatura para o estilo Python, Snake Case. Galera, muita gente errou aqui, tá? Porque uma galera fez assim, quer ver, ó? myHouse. Uma galera fez isso aqui, quer ver, ó? myHouseColorIsBlue. Tá certo? Tá, botou espaçamento, legal. Só que, cara, Python, letra minúscula, tá? Por padrão, uma variável. Você pode ter a variável que for, minha casa é azul, por exemplo, tá? Mas tenta manter sempre, que a gente fala camel case, né? Sempre letra minúscula, no caso. E isso é muito importante, tá? Então, sempre letra minúscula. E eu botei essa atividade aqui justamente porque, já que eu vou corrigir muito o código de vocês e tal, a gente tem que ter um padrão de nomenclatura de variável. Inclusive, se você ler aqui, tá? No Python aqui e tal, você vai encontrar aqui, ó, PEP Index, que é os padrões, né, para programar em Python melhor e tal. Você vai ver que, pô, sempre utilize letra minúscula em variável e tal. A gente, em alguns momentos, vai utilizar letra maiúscula, tá? Pô, vou criar uma variável, digamos, a ideia de constante, de configuração, por exemplo. myConfig é igual hello. Então, a gente sabe que essa variável ela está armazenando uma configuração, alguma coisa assim, sabe? A gente vai entender mais para frente isso, tá? Mas, a princípio, uma variável, né? Sempre, no caso, essa aqui seria myHouseColorIsBlue. E, em seguida, atribua o valor true. Legal. myHouseColorIsBlue, true, beleza. Agora, atribua a variável answer, tá aqui já, o valor da variável, né, no caso A ou B, que tiver a resposta correta.
O que significa mutable? Eu falo mutable porque em Python a gente vai trabalhar muito com mutable e immutable. Você tem que entender essa ideia, né? Uma coisa que pode, um método que altera e que não altera, né? Mutável e não mutável. Então, o que o mutable, né? O mutável significa? Significa que pode ser alterado. Beleza? Unmutable, né? Não mutável é que não pode ser alterado. Então, no caso, significa que pode ser alterado. Uma lista pode ser alterada. Tá? Tudo que está dentro de uma lista aqui pode ser alterado, pode ser removido, pode ser adicionado. Um tuple não pode. Tudo que está dentro de uma lista tuple não pode ser alterado. É padrão aqueles valores, né? Agora, aqui numa lista normal a gente consegue, tal. E assim por diante. Atribua a variável answer o valor true or false, com base na afirmação. Uma lista em Python é mutável? Sim. Uma lista é mutável. É verdadeiro. Né? Essa afirmação aqui ela é verdadeira, é um true. Como a gente viu ali em cima, né? Atribua a variável numbers uma lista dos números de 1 a 5 em sequência, todos do tipo int. Algumas pessoas, tá, fizeram isso aqui, ó. Algumas pessoas fizeram isso aqui. Teve gente, no caso, de 1 a 5, né? 4. Gente, eu estou digitando todo torto assim, porque eu estou com o microfone na frente. Já vou arrumar aqui, peraí. Tá, então, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui não é do tipo int, isso aqui é uma string, tá, gente? Muita atenção nisso. String int. São tipos de dados totalmente diferentes. O seu computador, o seu processamento vai interpretar isso aqui de forma totalmente diferente. Tá? Tipo, 1 mais 1 vai ser igual a 11. Vai ser uma string 11, no caso, né? É juntar. 1 mais 1 aqui vai ser igual a 2, por exemplo. Tá? É o único momento da história que 1 mais 1 é 11. É se você somar duas strings. Então, certo? Números não é assim. Poderia fazer isso aqui, tá? Não tem nenhum problema, mas ninguém faria isso, tá? Que é eu ter uma string e converter eles para inteiro aqui dentro. Agora, esse valor aqui agora é um inteiro, né? Eu estou botando dentro da função int. Então, isso aqui agora está sendo convertido e nesse momento ele é um inteiro. Mas não é o caso, tá? É qual que é o objetivo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Todos do tipo int. Teve gente que fez uma declaração bem forte, tá? Botou assim, ó, int. O cara realmente garantiu que todos são números inteiros. Né? Todos ele botou lá entre parênteses o int. Tá errado? Não tá errado, mas não tem por que fazer isso, é redundante, entendeu? O 1 ele já é int, não precisa falar que dentro você quer que o 1 entre para o int e seja int, entendeu? Não tem nenhum problema. Deixa eu ver o chat aqui. Se eu declarar a função int antes da variável, dá erro? Não tem nenhum problema, tá? Como que você fala? Não entendi. Int number. Não, vai dar erro sim, tá? Não, isso aí esquece essa ideia, isso é de Java. Não precisa, tá? Então, né? Todos os números inteiros, cara, resolvido. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, o objetivo do desafio, tá? Ele é simples, mas é você se acostumar já com o tipo de dados, com as coisas certinho, tá? Então, uma lista, tá? Certo? Uma lista não é um tuple, é uma lista de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Legal? Se a gente avançar aqui agora, atribua a variável size numbers o tamanho da lista numbers. A lista aqui em cima, ó, criada no exercício anterior. Dica: use uma função para descobrir o tamanho. Cara, a gente aprendeu na aula essa função, mas se eu fosse no Google, tá? Se liga. Se eu fosse no Google, tamanho é uma lista em Python ou em inglês. How to know list size in Python, por exemplo, tá? Or how to list size. Eu vou ter vários tutoriais aí ensinando como encontrar o tamanho. Se você sabe o que você quer fazer, é descobrir o tamanho de uma lista, mano, bota isso no Google, entendeu? Você vai aqui, ó len,
Tá vendo aqui len? Len. O len, ele vai falar o tamanho da lista. Vamos ver aqui. Size of. O size of também pode. Range, ele criou uma lista aqui e tal, legal. Então, a gente usa, no caso, né, o len para fazer isso. Ó, len. Qual que é o tamanho da lista len e tal. E assim por diante, né? Se eu vim aqui também, tô chegando no len. Então, o len, ele é uma função aí que a gente consegue passar uma lista dentro dela. Passar uma lista dentro dela, a gente vai ter o retorno, no caso. E vai falar quantas posições, né, quantos itens tem naquela lista. Certo? Então, o len a gente usa para isso aí. Beleza? E a gente vai utilizar bastante isso, tá, pessoal? O len é uma coisa que você vai usar bastante para saber tamanhos aí de uma lista, tá? Então, use o print para imprimir a soma das variáveis N1 e N2. Não mexa na declaração das variáveis, apenas o print. Se eu fizer N1 mais N2, eu vou estar somando um int e uma string, né? Não vai funcionar, vai dar um erro. Por quê? Porque o N2 ele é uma string. Como que eu converto uma string para int? Int N2. Ou seja, o valor de N2 está passando por uma função. Gente, na próxima aula você vai entender sobre funções, tá? Pode ficar tranquilo aí. Você vai entender o que está acontecendo aqui. Porque por que a gente tem esses dois? O que acontece com esse valor que está dentro dos parênteses, né? Ele vai para dentro de um bloco de código que é executado uma sequência e volta um outro valor para a gente. É um produto final. É o produto final de uma operação, né? Então, show. Agora, atribua a variável answer o valor de true or false, com base na afirmação. Um tuple é mutável. Um tuple é mutável, mutável que eu posso alterar, né? Então, eu sei que uma lista eu posso alterar. Mas um tuple, ele não é mutável. Falso. Um tuple não é mutável. O tuple, ele é immutable, né? Ele é imutável, no caso. Então, um tuple, tipo de dado tuple, ele não é mutável, certo? Então, se eu fizer lá, por exemplo, dias da semana, e botar aqui segunda, terça, por exemplo, se a minha semana tiver mais um dia, eu não consigo adicionar nessa lista. Ele não é mutável, né? Então, se eu quiser, com o tempo, adicionar mais um dia da semana, eu tenho que ter uma lista, porque daí eu vou poder adicionar um elemento, né? Vou poder dar um append, adicionar mais um valor na lista, né? Então, isso é muito importante. Beleza? Show! Avançando, então, vamos lá. Galera, dá um ok no chat, tá? Se tá ok a aula aí. Se estão entendendo que eu estou acompanhando aqui, tá? Lembrando que essa aula é mais para consolidar, né? Nos desafios vai ser mais legal, né? Porque vai ter desafio para resolver. Aqui tá tranquilo, né? Então, olha só. Na variável order, insira no dicionário as seguintes keys e values. Qual que é o objetivo, tá? É você entender como que um dicionário funciona, tá? Então, um dicionário, ele é baseado em chave e valor, certo? Chave, valor, chave, valor. Então, orders. Gente, eu posso declarar em linha, tá? Ou posso declarar também dessa forma aqui, ó. Dando um tab aqui, né? E aqui, ó. Primeira chave, order, ID. Qual que é o valor de order ID? É o valor, digamos, o preço, né? 1337. Gente, uma coisa muito importante, eu tenho certeza que alguém quebrou a cabeça nisso. Certeza absoluta, tá? Não é assim, tá? Order, até hoje me pergunto nisso. Order ID igual 1337, tá? Isso aqui tá errado. Então, quando a gente trabalha com chaves e valores, a gente não está trabalhando, digamos, com variáveis explicitamente dentro de um dicionário, né? São chaves e valores. E a declaração é 2 pontos, tá? Você tem que passar um valor em string, 2 pontos, e o tipo de dado. Agora, outra coisa importante, tá? Aqui dentro de um dicionário, pode ter uma lista, certo? Pode ter uma lista,
Uma chave, ela pode receber qualquer valor. Inclusive, ó, e vírgula também, tá, pessoal? Depois de uma chave, tem que usar a vírgula também para declarar próxima. Inclusive, ela pode receber outra dict. Não tem nenhum problema. Posso aqui dentro ter outra dict. Por exemplo, valor, chave. E, inclusive, aqui dentro, posso ter outra, no caso, que vai receber também outra dict. Cara, isso aqui a gente pode afunilar. Claro, tem design de código, leitura e tal, mas uma dict, cada chave, ela pode ter vários tipos de dados, cara, tipo vários. Você pode afunilar, pode ter uma lista. Dentro dessa lista, eu posso ter outra dict, certo? Outra dict. Um item da lista ser uma dict, que dentro dessa dict tem outra dict, por exemplo, que dentro dela tem outra chave que é uma dict. Não tem nenhum problema. Você pode fazer isso normalmente, tá? É claro, não é bonito, tá? Não é... Se você botar um código na comunidade dessa forma, meu Deus, né? Mas você vai entender aí o que tá acontecendo, tá? Mas você pode ter, no caso, dentro de chaves, o valor que for, tá? Então, vou criar, né? Aqui, ó, vou criar order igual a variável order. Vai receber um dicionário. Primeira chave, order ID, que tem o valor 1337, vírgula, outra chave, o valor daquela chave, certo? Qual que é o valor dela? 12,40, né? Seria tipo o preço, digamos assim. Então, olha só, essa variável é um pedido. Tem o pedido ID, tem o valor daquele pedido. A gente tem o e-mail do cliente, no caso, né? O customer e-mail. Olha só, qual que é o e-mail dele? Contato. O e-mail tá errado assim. Tipo, eu tô botando isso aqui, não é um número inteiro, não é um número float, não é uma lista, não é uma dict, é uma string, né? Então eu tenho que botar isso aqui como string também, tá? Então essa chave, ela armazena o value dessa chave, o valor da chave é uma string, tá? Beleza. Agora, qual que é o telefone do cliente? Customer phone. Cara, telefone pode ser do tipo int? Pode, tá? Mas eu vou botar string, que a gente geralmente salva telefone no formato int, quando precisar converte, né? Porque vai que o cara botou, por exemplo, aspas aqui, entendeu? Botou aquelas barras, botou mais 55 e tal. Deixa do tipo string. E o zip code, né? Que é o CEP dele, no caso, ele é esse valor aqui. Certo? Deu para entender a criação de um dicionário? Gente, podia ser string aqui? Pode, tá? Não tem nenhum problema. Pode ser string, tá? É tudo string? Tudo bem. Porém, com a minha experiência de sistema, eu sei que o ID de um pedido, geralmente ele é string, sabe? Ele é int. Ele é um ID. Eu sei que um valor, ele pode ser um float, por exemplo. O e-mail, eu sei que tem que ser uma string, entendeu? O telefone pode ser int? Pode, sem nenhum problema. Mas, sei lá, vai que o cara bote, por exemplo, sei lá, o 11, por exemplo. Já não é mais uma string, concorda? Agora tem uma formatação para limpar o código, tudo bem. Mas nesse momento aqui, deixar string mesmo, tá tudo bem. As aspas pode ser duplas? Pode, sem nenhum problema, tá? Pode ser dupla. Gente, não tem certo e errado. Pode ser dupla, pode ser simples. Porém, eu uso geralmente duplas. Você vai entender o porquê, tá? Você vai entender em breve aí, nas próximas aulas, porque as duplas são mais poderosas. O zip code pode ser int? Não pode, tá? Porque tá vendo que tem um traço aqui, ó? Esse traço, ele não é um número, correto? Isso aqui vai ter uma outra interpretação em Python, tá? Não vai ser a interpretação de formatação de um CEP. Vai ter uma outra interpretação. Então, eu quero manter, né, esse valor aqui da forma que ele tá. Show! Então, gente, vocês têm que se familiarizar com o dicionário, sério, de verdade.
vocês vão utilizar muito, 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 muito. Entenda a estrutura. Pode ser em linha? Pode, porque a vírgula separa, tá vendo? A vírgula separa cada declaração. Cada chave e valor. Se liga. Bem, mas estou fazendo aqui para ficar legal de ler. Eu gosto de fazer quebrado assim. Certo. Feito isso, qual que é o próximo? Com base no dict order, que a gente criou aqui em cima, imprima o valor da key customer e-mail. Agora, como que eu acesso um dicionário? Né? Pô, eu sei que aqui, se eu vir aqui no ladinho do meu código aqui, tá vendo? Peraí, deixa eu dar um zoom. Eu sei que se eu vir aqui, tá? Deixa eu executar o código uma vez, peraí. Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui. Peraí. Eu sei que se eu vir aqui no meu dicionário, tá? E botar order, é que tá dando um erro no código. Eu vou mostrar depois para vocês, tá? Peraí. Deixa eu comentar tudo aqui embaixo, só pra gente fazer a atividade. Peraí. Deixei comentado o código para não executar, tá? Então, eu sei que se eu vir aqui e digitar order, olha só, order, eu estou chamando o meu dicionário e aqui está meu dicionário formatado, ó. Assim que é meu dicionário, quer ver? E, deixa eu pegar uma nova aba aqui para vocês verem. Ó como está o dicionário formatado, né? Eu sei que eu posso, né, pegar esse valor order. Como que eu acesso uma chave de uma dict, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um print order. Se eu der um print order, o que vai acontecer? Ó, ele deu um print aqui em toda a order, tá vendo? Como que eu posso ver uma chave? Eu posso, entre colchetes, passar o nome da chave que eu quero consultar. Então, order, customer email. Se eu executar, ele leu aquele valor. Certo? Ele leu aquele valor. E, gente, olha só, tá? Olha que louco. Se eu tivesse aqui, tá? Dentro dessa lista, outra dict, certo? Outra dict. E dentro dessa dict tivesse, por exemplo, vou botar aqui, chave 2 com valor 2, por exemplo, tá? É isso aqui. Dentro de uma key, de uma dict, eu criei outra dict. Dá para entender aqui? Tá vendo que a dict ela tem chave valor. Opa, quebrado aqui. Chave valor. E um dos valores é uma dict. Olha o que eu posso fazer, tá? Eu posso vir aqui, acessar order. Agora eu vou passar outra chave. Vou passar essa chave aqui, ó. Outra dict. O que acontece se eu fizer isso? Ó, ele trouxe o resultado daquela dict. Ele trouxe uma dict pra gente. Por quê? Qual que é o valor dessa chave? É uma dict. Agora, eu quero o valor da chave dentro da chave, que seria a chave 2. Então, olha só o que eu vou fazer. Outra dict e vou passar dentro dela o valor da chave 2. Valor 2. Olha que louco. A gente consegue entrar, né, tipo nest, que a gente fala, dentro da... Se eu tivesse outra, por exemplo, podia entrar... Agora... Se aqui dentro dessa outra dict, tá? Eu tivesse uma lista 2, tá? E essa lista tivesse 1, 2, 3, por exemplo, 3 números, tá? E eu executar o valor lista 2, ao invés de chave, ó, trouxe uma lista pra gente. Agora, eu posso acessar o índice dessa lista. 0. 1. Qual que é a posição do índice 0? O item é o 1. Então, eu consigo ir entrando, tá? Nessa hierarquia. Ir entrando, tá? Beleza. Legal. Mas vamos focar aqui na nossa atividade. Mais pra frente a gente vai trabalhar com isso. Só mais um presente para vocês aí, tá? Então, vamos lá. Agora, o customer e-mail. Qual que é a order, chave,
customer e-mail. Contato Maratona Python. Legal. Agora, pessoal, tá ok aqui? Então, eu acessei a chave, né, que eu quero consultar e trouxe o valor aqui, no caso, da nossa leitura, né? Com base no dict order criado acima, imprima o valor da key order ID. Então, o que eu vou fazer, tá? Vou dar um print aqui. Order. Qual que é a chave? Order ID. É a chave que eu quero consultar. Que ele vai trazer o valor dela, né? Ó, 1337. Legal. Show de bola. Depois, com base no dict order criado acima, adicione uma nova key chamada status com value delivery, tá? Então, olha só, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar order, certo? Order. Pessoal, se eu quisesse atualizar, tá? Um valor, eu vou mudar o preço, tá? Eu vou mudar o order ID, ó, order ID, eu vou mudar para 6666 e depois vou dar um print nele de novo, ó. Olha só, vou executar. Ó, o primeiro print, 1337, que é esse aqui. Legal. Depois, eu mudei. Eu atualizei o order ID para 6666. Dei um print de novo, 666. Ou seja, eu consigo atualizar uma chave também. Se eu pegar a chave e atribuir um valor, ele vai atualizar, tá? Então, caso não exista, ele vai criar. Ou seja, se eu pegar uma chave chamada status e passar o valor de delivered, depois eu der um print em order, olha só. Copiar, para a gente ler aqui no bloco de notas. Aqui. O nosso dict agora, ele tem uma nova chave valor, status. Se eu replicar a instrução para, por exemplo, roubado, exemplo, tá? Ó, roubado, eu não criei novamente, tá? Eu atualizei, certo? Eu alterei o valor, porque já foi criado aqui, eu só alterei o valor, tá? No caso, o objetivo aqui é fazer isso aqui, tá? Legal. Feito isso, com base no dict order criado acima, imprima o valor da key status. Então, vou dar um print aqui, né? Vou dar o nosso tradicional print. Então, vou copiar aqui ó, a declaração, ó, print, order, aqui, status. Dentro de order, né? Aqui, status. Ó, delivered. Legal. Abaixo está criada uma lista com alguns alunos da Maratona Python. E vamos agora trabalhar um pouco com ela. Então, olha só. Temos uma lista criada aqui. Vinícius, não tem certo e errado, tá? Você pode usar a função update, pode mudar sim, é como você quiser realmente, tá? Pode ser várias formas de fazer. Então, vamos lá. Show. Abaixo uma lista com os estudantes. Legal. Esqueci do aluno Michael. Adicione na última posição da lista. Observação, não altere a declaração da lista. Tá? Como que eu adiciono um aluno? Como que eu adiciono um elemento na lista? Alguém lembra o comando? A função para adicionar numa lista? Ponto. Append. Boa. Então, qual que é a ideia, né? Vou vir aqui. Como que funciona o append, tá, pessoal? Gente, o append é assim, ó. Lista, ponto, append, valor. Essa é a lógica. Você vai selecionar a lista e vai dar o append, o que você quer adicionar, vai estar entre parênteses, tá? Ou seja, students, ponto, append, o que você vai adicionar? O aluno Michael, que é uma string, né? São strings, né? Eu vou dar um print aqui, tá, pessoal? Só para a gente ver consultar a lista, peraí. Aí, ó, o Michael está na última posição da lista agora. Excelente, né? Agora, o que a gente pode fazer mais, tá? Feito isso, a gente tendo feito o nosso append, né? Eu quero remover
a Luísa. Como que eu removo? Pessoal, lista.remove e o valor que você vai remover. Tá vendo? Seleciona a lista, vai executar, né, o método remove, passando o valor que você quer remover. Qual que seria? Students.remove a Luísa. Né, essa string aqui, Luísa. Se eu der um print aqui... Pode usar o método pop também, não pode? Se você executar o método pop, tem duas coisas, tá? Qual que é as duas coisas? O pop, por padrão, remove o último, certo? Mas você passa o parâmetro, no caso, a Luísa é o terceiro aí, então seria... Tá, mas por exemplo, como que eu saberia que a Luísa é o terceiro? Eu teria que contar, certo? Mas eu tenho o valor Luísa, então eu posso atacar o valor, entendeu? Justo, mais simples, né? Então, por exemplo, eu poderia, a gente vai utilizar bastante o pop, tá, pessoal? A gente vai utilizar o pop, e o pop a gente usa, tá? Até para uma coisa bem específica, que o pop, ele não só remove, ele não apenas remove, ele remove e salva. Então, se eu tenho uma variável, eu quero salvar, por exemplo, ó, o que eu removi, eu vou utilizar o pop. Por quê? Porque o pop vai tirar da lista e vai salvar nessa variável o valor que ele tirou. Já o remove, ele só vai remover, tá? Porém, o objetivo aqui é remover. Você vai aprender mais para frente por que utilizar o pop, quando utilizar tal. Então, students remove Luísa. Poderia ser o pop passando a posição da Luísa na lista, por exemplo, tá? Poderia, mas, cara, eu teria que contar. 1, 2, 3. Ah, é o 3. Ah, não, é 0, 1, 2. Se eu tenho já string que eu vou remover, dou um remove direto. E se eu der um print aqui agora, no students, não tenho mais a Luísa presente aqui. Luísa, tem alguma Luísa no chat aí? Então, vamos lá. Quantos alunos estão na lista? Como que eu faço para ver mesmo quantos alunos estão na lista? Eu dou um len students, certo? Passando a lista, dentro do len, 6 alunos na lista. Legal. No print, faço uma operação para verificar se Bruno está na lista. Gente, Python é lindo, tá? Você vai utilizar muito em Python isso aqui, ó. Valor em lista. Cara, muito, muito. E não só para valor em lista, tá? Mas também, por exemplo, pode ser valor em qualquer coisa. Valor em Bruno, por exemplo. Você pode fazer isso aqui, quer ver? Olha que absurdo, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o que você pode fazer. Aqui, deixa eu dar um Python. Você pode fazer assim, ó. B in Bruno. True. Existe B in nessa string? True. Você pode fazer isso. Mano, esse in, ele é incrível. Tipo, usa e abusa, tá ligado? Então, se eu tenho uma lista, por exemplo, ó, L igual 1, 2, 3. Eu posso ver se o 1 in L. Sim. Agora, o 8. Não existe 8 em L. Nessa lista, no caso, né? Então, qual que é a ideia? Como que eu faço para saber se Bruno está na lista de alunos? Bruno in students. Ele vai retornar um true or false. O Bruno está em students. Certo. No print, faço uma operação para verificar se a Luísa está. A Luísa, a gente removeu ela, né? Então, provável que ela não esteja mais. Vamos ver. Luísa não está. No print, imprima a lista de alunos em ordem reversa. Uma galera quebrou a cabeça nisso, tá? Por quê? Vou explicar para vocês aqui agora, tá? Porque eu até botei 2 espaços para ter 2 formas de fazer, tá? Porque assim, você pode pegar uma lista
e dar um reverse. Sem nenhum problema. Vou até fazer isso aqui agora, quer ver? Ó? Students.reverse. Mas se liga. Nada acontece, né? Porque o reverse, ele não tem nenhuma ação de printar na tela. Tipo, apareça na tela que ele não retorna ali. Se você botar dentro do print aqui, por exemplo, tá? Olha só. Reverse. Ó, nada acontece. O que está acontecendo aqui, né? Opa, esqueci de botar as aspas. O que está acontecendo aqui, né? Tá vendo que tá dando um none? Tá vendo que tá dando um none aqui? Por quê? Não tá printando a lista reversa, né? O reverse, ele apenas reverte. Ele não retorna. Ele não traz pra gente a lista com o valor reverso. Ele só reverte. Ou seja, se aqui embaixo... Olha o que eu posso fazer, tá? Eu posso executar essa instrução, students, reverse, e depois vou dar um print no students. Se liga. Ó. Agora, tá reverso. Por quê? Eu executei a instrução e depois eu dei um print na lista. Tá? Ou então você pode fazer, por exemplo, cara, lista reversa, exemplo, tá? Sei lá, seria uma forma. Mas qual que é a ideia? O reverse, tá? Por padrão, ele só vai reverter, ele vai fazer a ação de reverse, mas não vai printar, não vai ter um retorno, né? Na próxima aula você vai aprender no dia de amanhã como trabalhar com retorno e tal, e assim por diante, tá? Outra coisa que você poderia fazer. Alguém lembra da régua da lista, que era lá, como fala? Régua. Alguém lembra da régua? Como fala? Régua trena. Alguém lembra da régua? 1, 2, 3, 4, 5? Você poderia, tá? Se você quisesse só... como que fala? Deixa eu ver como que eu posso explicar. Se você quisesse só imprimir o resultado da lista, sem fazer um reverse nela... Deixa eu só aceitar quem está pedindo para entrar aí. Peraí, calma aí. Uma coisa que você poderia fazer, tá? Se liga. Você poderia fazer assim, ó. Você poderia dar um print em students, certo? Fica difícil, não tendo entender agora, por enquanto, tá? Começando do -1, ao contrário. Se eu executar, eu estou dando um print na lista do índice -1, começando até o começo, no caso, né? Ao contrário, no caso. Invertendo a lógica do print, indo do final para o começo. A gente vai trabalhar um pouco nisso na próxima aula, tá? Pode ficar tranquilo, mas os 2 pontos, ele expressa o ponto, né? De início. Então, qual que é a ideia? Imprimir o reverso também, tá? Não mexeu na lista. Ele só imprimiu a lista de forma reversa. Mas, isso aqui é assunto para outra aula, mas a gente vem do -1 para o começo, essa é a ideia, tá? Mas o reverso aqui já resolveria o nosso problema, tá? Aí, ó. Certinho. Show. Agora, atribua a variável answer o valor da variável option, tal. De onde vem o print e o len? Né? Da onde que vem? Do Python Standard Library, o seu melhor amigo aí para os próximos dias. Python Standard Library. Manuais, documentação, ferramentas, tudo sobre o Python, tudo que a gente utilizou aqui, tá? Tá documentado, escrito aqui no Python Standard Library. Listas, como adicionar numa lista, como remover, xin, ó. Da mesma forma que tem o in, né? Lembra do in? In, a gente tem o not in, não está em. E assim por diante. Então, esse foi o nosso overview, tá? De Mentoring, passou de 30 minutos, inclusive. Quase dobrou, né? Mas é importante aí que vocês entendam a ideia. E, basicamente, esse foi o nosso review aí no desafio de hoje, tá? O desafio, ele foi simples? Cara, foi muito simples. Muito.
É muito simples mesmo. Porém, qual que é a ideia, né? É você começar a trabalhar com tipos de dados, certo? Você tem que ficar bom nisso. Se eu pudesse te dar uma dica para te ajudar nos próximos passos, tá? Entenda muito bem a estrutura de uma dict. Se familiarize, escreva várias dicts. Tenta aí, dict aluno, dict, faz várias dicts, brinca aí de botar uma dict dentro de uma dict, acessar ela com uma lista dentro. Isso fica bom em estrutura de dados, tá? Em dict e também em... Faz o seguinte, quer ver? Um desafio para vocês, ó. Como que eu compartilho a tela? Calma aí. Aqui, ó. Faz o seguinte, ó. Depois da aula, faz assim, quer ver, ó? Cria uma lista, certo? Com alguns elementos dentro. E dentro da lista, cria uma outra lista com uma dict dentro. E dentro da dict, cria uma chave, por exemplo, com um valor sendo uma outra dict, que dentro tem uma outra chave com uma outra lista, que dentro tem uma outra dict, tal. Pensa como que você acessa isso, sabe? Pô, eu acesso primeiro um, por exemplo, e depois eu vou para dentro desse, depois eu vou para dentro da lista. Tenta navegar, assim, sabe? É uma coisa legal de se fazer. Uma coisa que vale bastante a pena. Brincar, no caso. Tenta entender as estruturas, tá? Mas você vai aprender nos próximos dias, você vai ter que se obrigar a entender isso. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Podemos encerrar, lembrando que a gravação vai estar disponível, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui agora. Espera aí. 3, 2, 1. Gravação encerrada. Até o dia 2.